Muito obrigado, doutora Samira. Quero citar aqui a presença também do senador Roberto Rocha, que já tinha falado antes, senador. Se quiser falar em qualquer momento, fazer algum questionamento, está aberto. Eu vou passar agora para o senador Humberto Costa. Prazer. Não, só para lhe dizer que, tendo em vista o que a gente viu aqui, eu pedi uma audiência também lá em Pernambuco. Claro. Não sabia que era nessa proporção, não. Pernambuco morre 11 vezes mais jovens negros do que jovens brancos. Eu chamo agora a Raquel Viladino Braga, diretora do Observatório das Favelas. Boa noite a todas e todos. É um imenso prazer poder estar aqui hoje. Agradeço muito pelo convite. Queria dizer que o tema dessa CPI é uma das questões centrais para o Observatório de Favelas desde a nossa origem. Então, é uma oportunidade muito significativa poder estar nessa interlocução. Eu vou apresentar para vocês algumas informações que são produzidas na experiência do Programa de Redução da Violência Letal. Pode passar. Que é uma iniciativa coordenada pelo Observatório de Favelas e desenvolvida em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, o Unicef e o Laboratório de Análise da Violência da UERJ. O programa ele foi estruturado no ano de 2007 com 3 objetivos centrais: contribuir para a sensibilização e mobilização social em torno do tema dos homicídios de adolescentes e jovens, produzir mecanismos de monitoramento dos homicídios que pudessem subsidiar políticas de prevenção à violência e levantar e difundir metodologias de intervenção com um potencial forte para a redução da letalidade. No campo da articulação política, o nosso principal objetivo era pautar o tema como uma prioridade na agenda pública. E aí, para isso, foram desenvolvidas uma série de ações com organizações da sociedade civil, coletivos de jovens e gestores locais das regiões metropolitanas com mais altos índices de homicídio da juventude negra. O programa teve uma abrangência de 16 regiões metropolitanas, e a gente atuou de 2007 até o ano passado em torno dessa pauta. E também investimos no desenvolvimento de estratégias de comunicação que pudessem contribuir para a sensibilização e mobilização social em torno do tema. No campo da produção de indicadores, nós construímos um índice de homicídios na adolescência, que é calculado para todos os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. O que esse índice expressa? Ele mostra, para cada grupo de 1.000 adolescentes de 12 anos, quantos não vão chegar aos 19 porque vão ser vítimas de um homicídio no decorrer da sua adolescência. O índice é aplicado para 288 municípios brasileiros e a gente agrega uma análise de risco relativo, como essa que a Samira mostrou agora no IVJ, considerando as variáveis de idade, gênero, raça e presença de arma de fogo. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês só algumas informações em termos nacionais que a gente identificou no último estudo que foi realizado, que está articulado à base de dados de 2012 do DataSUS. Naquele ano, os homicídios representavam 36% das causas de morte de adolescentes no país, isso considerando só municípios com mais de 100 mil habitantes. Se essas condições não forem alteradas, nós podemos estimar que mais de 42 mil adolescentes serão assassinados no Brasil entre 2013 e 2019. E, de novo, essa projeção ela só se refere a municípios com mais de 100 mil habitantes. Se a gente ampliasse a população, a estimativa seria ainda maior. Quanto aos riscos relativos, a gente vê o peso das dimensões de gênero e da questão racial. O risco de um adolescente ser vítima de um homicídio é 12 vezes superior para um menino em relação às meninas e quase 3 vezes mais alto para os negros em relação aos brancos. E aqui a gente está trabalhando com uma média nacional. Se a gente for olhar as unidades da federação, a gente vai chegar ao quadro que
a Samira acabou de apresentar em alguns estados. E aí, assim, a gente tem esse recorte de 3 vezes para a adolescência e tem ele de uma forma que vai se acirrando na faixa da juventude. E o peso das armas de fogo. O risco de um adolescente ser vítima de um homicídio por arma de fogo é quase 5 vezes superior ao risco dele ser vítima por outros meios. Eu vou mostrar muito rapidamente alguns dados de evolução, porque na semana passada o Inácio, que é nosso parceiro no projeto, esteve aqui fazendo um detalhamento desses dados. O que eu queria destacar é só como é que a gente como a gente não vem avançando no enfrentamento da letalidade na adolescência. Aqui a gente apresenta a evolução de 2005 a 2012, e o que merece mais atenção é que o dado mais recente é o pior dado. De 2011 para 2012, a gente teve um aumento de 17%. E aí, quando a gente olha em termos regionais, a gente acabou de ver o recorte juventude e juventude negra, e a gente vê de novo o acirramento na região Nordeste, quando a gente está olhando especificamente a adolescência, né? Então, é muito preocupante a evolução no Nordeste. No último estudo, a gente também identificou uma piora significativa na região Centro-Oeste. E o Sudeste apresenta o menor índice, mesmo assim as estimativas também são muito altas quando a gente vai olhar para o número de mortes esperadas se as condições não se alterarem. E aqui a gente tem um panorama por unidades da federação dos estados aonde a situação da letalidade na adolescência é mais grave. E aí se aproxima muito também com o que a gente acabou de ver para a juventude. Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo e Paraíba são estados onde a situação de vulnerabilidade dos adolescentes é muito preocupante, e, em especial, quando a gente pensa nos adolescentes negros. Bom, agora eu trago para vocês o que a gente encontrou em termos de políticas de prevenção à violência. Nós realizamos, paralelamente à atualização do índice de homicídios, um levantamento de políticas públicas, programas e projetos de prevenção à violência desenvolvidos em 11 regiões metropolitanas por secretarias estaduais ou municipais. O objetivo era identificar programas que tivessem potencial para enfrentamento da questão dos homicídios na adolescência e na juventude. E aí, nesse percurso, nós mapeamos 160 programas de prevenção à violência. E aí eu pensei alguns resultados que eu acho especialmente significativos. O primeiro é a escassez de políticas e programas com foco específico na redução da letalidade. Apesar da gente ter mais de 56 mil homicídios em 2012, já há mais de 10 anos a gente está reproduzindo esse quadro de mais de 50 mil mortos, a gente ainda não conseguiu ter uma resposta consistente em termos de política preventiva. A gente percebeu uma sensibilidade forte nas políticas de prevenção, tanto para a questão etária como para a questão territorial. Os programas já estão chegando nos espaços populares, já estão olhando mais diretamente para adolescentes e jovens, mas não estão pensando especificamente homicídios. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, dos 160 programas, só 19 iniciativas tinham redução dos homicídios como objetivo específico. E aí isso se agrega à ausência do recorte racial e de gênero nas políticas. E aí, de novo, a gente encontra uma contradição entre o perfil das principais vítimas de homicídios no país e a prioridade das políticas públicas. A gente sabe há muito tempo, e aí é isso, nós, por diversos grupos de estudo, de pesquisadores, organizações da sociedade civil, temos reiterado esse diagnóstico. A gente sabe muito claramente que quem morre no nosso país, vítima de homicídio, são adolescentes e jovens negros, moradores de favelas e periferias. E aí a gente vai olhar para o foco dos programas de prevenção. Identifica que, apesar do peso da dimensão de gênero, só 16% tinham algum critério relacionado a gênero
e só 8% dos programas tinham algum critério relacionado à questão racial para a definição do seu público-alvo. Então, enquanto a gente tem um quadro de verdadeiro extermínio da juventude negra, que se aprofunda, porque de 2002 para cá, a gente tem uma situação muito perversa de redução dos homicídios da população branca associada a um aumento contundente dos homicídios da população negra, a gente não consegue enfrentar isso seriamente no campo da política preventiva. Então, a gente conclui nesse percurso, foi um percurso longo de pesquisa, como eu disse para vocês, a gente começa a pensar esse tema em 2007, esse trabalho de levantamento das políticas vai de 2009 a 2012, e a gente encontra uma articulação muito forte das dimensões de gênero, de raça, da questão etária e da dimensão territorial na produção da violência, como elementos estruturantes da produção da violência letal no país. E aí cabe destacar o peso do racismo na criminalização da juventude moradora de espaços populares. Do nosso ponto de vista, isso tem impulsionado dinâmicas de hierarquização, não só da cidadania, como do próprio valor da vida, que contribui para a naturalização e, em muitos casos, para a legitimação das mortes da juventude negra. E aí eu queria concluir apresentando um conjunto de proposições que nós consideramos importantes para enfrentar esse quadro. O primeiro é a necessidade de ruptura com as representações que têm impulsionado esses processos de fragmentação da cidade, criminalização da juventude e hierarquização do valor da vida. O segundo ponto central é a ruptura com a lógica da guerra, e muito especialmente com essa perspectiva de guerra às drogas. É imprescindível que a gente substitua esse modelo por uma política de segurança pública que tenha a valorização da vida como um princípio fundamental. E aí, para isso, o debate sobre drogas não tem que estar colocado como um debate no campo da segurança pública. A gente precisa olhar a partir da saúde pública e pensar o enfrentamento das drogas a partir da prevenção e de uma perspectiva de redução de danos. E, ao mesmo tempo, investir em políticas públicas que deem sustentabilidade para aqueles jovens que estão na rede ilícita, mas desejam construir alguma outra trajetória, porque muitas vezes é colocada a crítica ao adolescente ou ao jovem que faz a opção de estar na rede do tráfico, mas quando ele decide sair, ele não encontra políticas que deem sustentabilidade a esse movimento de saída. E quando a gente está falando do egresso do sistema prisional adulto, a situação é ainda mais grave. A outra questão é a necessidade de aprofundar estratégias de enfrentamento do controle de armas e munições. A gente vê a radicalidade do peso das armas de fogo na produção de homicídios no país. A gente ainda não avançou muito pouco nesse tema, E aí é fundamental que esta casa contribua para que a gente não tenha retrocessos do que a gente já avançou com o Estatuto do Desarmamento. A necessidade de fortalecimento dos mecanismos de controle externo e interno das polícias. A imperiosa necessidade do fim dos autos de resistência, eu acho que já foi destacado nas duas falas anteriores, e a gente manifesta aqui também nosso apoio e reforçando a necessidade de aprovação do PL 4471, porque o aperfeiçoamento das perícias dos processos de investigação são fundamentais para que a gente tenha uma melhoria nas taxas de esclarecimento dos homicídios. A gente tem um nível altíssimo de mortes violentas e um índice muito baixo de esclarecimento desses casos. Bom, aqui, para mim, está uma das questões mais centrais como proposição. É fundamental que a gente vista, num plano nacional, e em planos estaduais e municipais que assumam compromissos com metas concretas e específicas de redução de homicídios. Então, com definição de prazos responsáveis pelas ações, metas relacionadas à redução dos homicídios decorrentes de intervenção policial, homicídios com foco na questão da juventude negra, e com indicadores que permitam monitoramento e avaliação.
E, para concluir, falar da importância da participação dos jovens, da participação direta da juventude na formulação de novas estratégias de enfrentamento da violência urbana, né? E aí, nesse sentido, a gente reivindica o reconhecimento dos moradores de favelas e periferias, não só como sujeitos de direitos, mas, sobretudo, como atores políticos fundamentais nessa construção. E aí, em tempos que estão colocados aí a disputa, por exemplo, no debate relacionado à redução da maioridade penal, o Observatório de Favelas afirma a necessidade da gente romper com a lógica, com qualquer iniciativa que esteja orientada pela lógica repressora e punitiva e deslocar os investimentos para as potencialidades da juventude negra moradora de favela. E aí, nesse sentido, a gente está falando também de uma mudança que está no campo cultural. A gente precisa disputar as representações e as práticas que estão produzindo as manifestações de intolerância, de preconceito, e avançar na construção de novas formas de convivência na cidade que fortaleçam uma cidade de direitos. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Raquel, pela contribuição.